Ótima tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo desta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. Muito bom ter a sua companhia por aqui. Na edição de hoje, vamos falar sobre um projeto de lei aprovado pelos vereadores e que inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia das Mães e o Dia dos Pais. E mais, interessados no vestibular da FATEC podem pedir isenção ou ainda desconto na taxa de inscrição. Essas e outras notícias a partir de agora. E olha, daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, acontece a 45ª sessão do ano. Os vereadores devem votar os projetos de lei que estão na pauta do dia. A pauta da sessão desta quinta-feira mantém o regime de sobrestamento da semana passada, mas, desta vez, imposto pelo projeto de lei complementar, que altera 4 leis já aprovadas que tratam da estrutura administrativa e plano de carreira dos servidores municipais. Em função do sobrestamento, se esta matéria não for apreciada, nenhum outro projeto da pauta poderá ser votado pelos parlamentares. Um desses projetos é a proposta de autoria da Prefeitura, que altera a lei que permitiu a doação de um terreno municipal ao governo do estado para a ampliação do 3º Distrito Policial. A mudança corrige a metragem da área doada descrita na lei, para fins legais. Outra matéria que só seguirá para apreciação dos parlamentares com o fim do sobrestamento é o projeto de decreto legislativo que aprova as contas da Prefeitura relativas ao ano de 2022. Outras 20 propostas também dependem da votação da matéria que altera dinâmicas do plano de carreira e na estrutura administrativa da Prefeitura. Entre elas, o projeto do vereador Rafael Pascucci, que inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia Municipal do Bicicross Racing, BMX. Também sobre datas comemorativas, segue na pauta um projeto do vereador Marcão da Academia, que prevê instituir o Dia do Profissional de Apoio Especializado em Educação Especial. Marcão ainda tem outro projeto na pauta que autoriza a Prefeitura a climatizar as escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil. A pauta também conta com 2 projetos do vereador Fernando Petit. A primeira matéria pretende implantar nas escolas públicas da cidade a semana de ações e campanhas de conscientização e combate ao capacitismo. O segundo projeto do parlamentar propõe que o laudo que atesta o diabetes mellitus tipo 1 tenha prazo de validade indeterminado. Já um projeto da pauta, este do vereador Tomás Henrique, busca exigir a formação em pedagogia para auxiliares de classe e outros profissionais que atuam no Centro de Educação Infantil e nos Centros Comunitários de Convivência Infantil. Tomás ainda tem outro projeto para votação. A matéria prevê autorizar o município a firmar parcerias com entidades religiosas para atuarem na evangelização e recuperação de usuários de drogas. No tema da assistência social, um dos projetos que segue na pauta, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, pretende instituir nas escolas públicas do município o programa Escola Amiga do Agro. Também do vereador Fabião, outra proposta tem o objetivo de criar em São José um cadastro único municipal. Seguindo uma premissa parecida, o vereador Sidney Campos apresentou um projeto que autoriza a Prefeitura a criar um cadastro unificado. A ideia é facilitar o acesso a serviços de diferentes setores por meio de um único documento de identificação. Sidney Campos ainda tem outro projeto na pauta, este com a proposta de implementar em São José um programa municipal de leitura nas escolas da rede pública. A pauta conta ainda com 2 projetos do vereador Sérgio Camargo. O primeiro quer assegurar a proteção à liberdade religiosa na cidade e punir qualquer ato contra imagens ou crenças durante as manifestações ou festas. Com foco na transparência pública, a segunda matéria apresentada pelo vereador acrescenta um parágrafo na lei que firma um convênio entre a Secretaria de Educação e a Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo, ABRAP, que obriga a instituição a comprovar regularidade fiscal por meio de certidões negativas de débito. Já o projeto do vereador Rogério da Cazem autoriza a instalação da Sala Lilás nas unidades de urgência e emergência do município. A Sala Lilás é uma cabine especial voltada para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. No tema do meio ambiente, segue para a apreciação dos parlamentares um projeto do vereador Carlos Abranches, com o objetivo de definir faixas de áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais localizadas em áreas urbanas. E para facilitar os atendimentos públicos na cidade, um projeto do vereador Renato Santiago quer implantar atendimento por inteligência artificial no canal 156 da Prefeitura.
Outro projeto do vereador exige que academias e centros esportivos de médio e grande porte tenham desfibriladores externos automáticos para auxiliar alunos que tiverem algum mal súbito. A pauta conta ainda com uma proposta para a denominação de uma viela e outros espaços públicos da cidade. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. A Prefeitura realizou uma coletiva de imprensa para tirar dúvidas sobre o projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal que altera a planta genérica de valores imobiliários do município. Além disso, também foi pauta do encontro um outro projeto sobre a taxa da coleta de lixo. Autoridades e vereadores se reuniram para falar sobre as duas propostas do Executivo. Vamos ver. A Prefeitura de São José dos Campos apresentou detalhadamente a proposta encaminhada à Câmara que altera a planta genérica de valores imobiliários e reajusta o valor do IPTU para os próximos anos. As mudanças nas regras foram apresentadas em uma coletiva de imprensa que contou com a presença do prefeito Anderson Farias e do secretário de Gestão Administrativa e Finanças, José Nabuco. Também estiveram presentes os vereadores Zé Luiz, Renato Santiago, Sérgio Camargo e Cláudio Apolinário. Segundo o governo municipal, o valor do reajuste será definido de acordo com as características de cada imóvel e a região onde está construído. Para as construções residenciais, as pertencentes ao padrão 1, mais simples, por exemplo, terão atualização no valor do IPTU de 15% em 2026 e mais 5% em 2027. Para um imóvel faixa 1 ou padrão 1, ele não vai ter um aumento maior do que 15% o ano que vem. Então ele não terá esse aumento, já incluído com a inflação. Então ano que vem, padrão 1, não mais do que 15%, padrão 2, não mais do que 17%. E quando eu já falo nesse percentual, eu já estou falando com inclusão da correção inflacionária do ano que vem. Então se a inflação do ano que vem for de 16%, vai aumentar 15%. Para o comércio, o reajuste no valor do IPTU será de 17% em 2026, mais 9% em 2027. Valores semelhantes para as indústrias. O governo municipal justifica que a mudança é obrigatória a cada 4 anos para corrigir distorções nos valores venais dos imóveis, acompanhando eventuais valorizações ou desvalorizações nos imóveis, ocorridas no período. Outra novidade apresentada durante a coletiva é o número de imóveis isentos de IPTU, que saltará para 14 mil a partir do próximo ano. De toda essa revisão que nós fizemos, a gente levou muito em conta a situação atual, da questão econômica, por isso que na parte de comércio, indústria e serviços nós tivemos um olhar muito diferenciado. Na questão social também, estamos saindo aí de pouco mais de 9.800 famílias, imóveis que eram isentos para mais de 14 mil imóveis isentos hoje na cidade, levando em consideração todos os fatores também sociais. Nós tínhamos o valor máximo de imóvel de R$92 mil, foi para R$129 mil, por isso que deu quase 4.400 imóveis a mais, ou famílias que serão isentas. Além da alteração na cobrança do IPTU, o governo municipal anunciou também uma mudança na cobrança da taxa de lixo na cidade, que vai considerar a área construída do imóvel e a frequência da coleta de lixo. Nós estamos fazendo uma adequação, então nós pegamos o tamanho da casa, ele vai ter uma faixa do tamanho da casa, que também isso aí foi definido, foi pacificado pelo STF, dizendo que esse é um jeito que eles aceitam como justo para fazer a cobrança, é o tamanho da casa. E no nosso caso tem a parte de quantidade de caminhões que passa na frente da tua casa, que é a parte de coleta, quantas vezes faz por semana, faz 6 vezes por semana, faz 3 vezes por semana. Então esses dois, eles produzem uma tabela e essa tabela vai gerar o valor da tua taxa de lixo. O projeto, com as alterações na planta genérica de valores imobiliários e no cálculo do IPTU, estão em tramitação na Câmara Municipal. E após análise dos vereadores, segue para a votação em plenário. Eu acredito que aí dentro do rito, em 30 dias, no máximo 40 dias, a gente consiga ter essa aprovação, até para que aí depois a gente possa também, para o cidadão entender melhor também, ele vai ter a calculadora do cidadão, que é onde ele vai poder entrar lá e fazer a sua consulta e ver realmente de fato o que está sendo alterado, quanto que o imóvel dele valorizou pelo seu valor venal de metro quadrado, quanto que de impacto isso está dando no IPTU, então para que a gente também possa ter mais ainda essa transparência. E um projeto de lei aprovado aqui na Câmara inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia das Mães e o Dia dos Pais.
A medida busca valorizar essas datas comemorativas no ambiente escolar. Valorizar os alicerces da família no ambiente escolar. Esse é um ponto que a Maiara considera fundamental para a formação do filho e de qualquer jovem estudante. Para ela, festividades como o Dia dos Pais ou o Dia das Mães nos colégios fortalecem vínculos afetivos e o respeito. Que a escola tem que andar junto com a família. Então, afasta um pouco, se você tira o Dia dos Pais, Dia das Mães, afasta um pouco. Dia de quem cuida de mim, tudo bem, existe, pode existir também, mas fica um pouco genérico. Você trazer o pai, trazer o Dia dos Pais, Dia das Mães para a escola, isso também faz com que os pais e as mães participem. A gente sabe que está muito terceirizado. Então, os professores, eu falando por mim, eu vejo que os pais terceirizam um pouco a mais, pouco além para os professores. Então, vamos trazer os pais, vamos trazer eles de volta para a escola. Maiara não é uma voz solitária quando o assunto é a valorização do papel da família no ambiente escolar. Alguns pais citam como motivo de insatisfação o fim de celebrações como o Dia dos Pais e o Dia das Mães em algumas escolas. Segundo as queixas, as datas foram trocadas por eventos como o Dia da Família ou Dia de Quem Cuida de Mim. Essas reclamações motivaram o vereador Cláudio Apolinário a apresentar um projeto de lei que torna oficial a realização do Dia dos Pais e Dia das Mães nas escolas e creches do município. A matéria, aprovada em plenário, inclui as celebrações no calendário oficial de festas da cidade, com data própria, sempre na sexta-feira que antecede a comemoração nacional das festividades. Um projeto como esse, ele tem a função de provocar esta valorização do pai e da mãe na vida do aluno. Tem muitos pais que não participam nem da reunião das escolas. Quando as escolas promovem esse tipo de atividade, que é a comemoração do Dia dos Pais e Dia das Mães, a ideia é fortalecer esses vínculos. E fortalecendo os vínculos, automaticamente, o pai e a mãe passam a ter uma vida mais efetiva na vida do filho, o que automaticamente vai promover um crescimento. Professora e mãe, a Maiara foi uma das pessoas que apoiou o projeto apresentado pelo vereador Cláudio Apolinário. Para ela, uma conquista na defesa dos valores da família. Importante em relação ao afetivo para a mãe e para o pai, quanto é para a criança. E eu sempre bato na tecla da referência, o que significa o pai e a mãe. Então, assim, o trabalho artístico, o desenvolvimento de trabalho guiado em relação a essas datas comemorativas, elas são extremamente importantes e elas causam uma memória afetiva também para a criança e só confirma, só dá mais estrutura para a família. Então, por isso que eu penso que é super importante. De acordo com o projeto, a comemoração das datas tem como objetivo fortalecer vínculos familiares entre alunos, pais e responsáveis, enaltecer a importância da figura materna e paterna no desenvolvimento infantil e promover respeito às tradições da cultura brasileira. Ainda segundo a matéria, para a celebração do Dia dos Pais e das Mães, as escolas poderão realizar apresentações artísticas, oficinas, rodas de conversa, entre outras atividades pedagógicas e culturais. Quando você tem um pai e uma mãe que são valorizados, inclusive pelo ambiente escolar, a própria autoridade dos professores, por exemplo. Quem atribui ao professor essa autoridade? É o pai e a mãe. O pai e a mãe que diz, você vai para a escola, respeite o seu professor, aprenda. Então, esta figura de autoridade ela é muito importante. Se nós favorecemos isso, se nós fortalecemos isso, essa criança vai crescer melhor emocionalmente, essa criança vai crescer melhor psicologicamente, na questão da sua responsabilidade quanto ao estudo. Há, inclusive, estudos, tanto no estado de São Paulo quanto em nível nacional, que quando os pais participam da vida efetiva dos alunos, os alunos vão melhor na escola. Então não é só o fato de criar um melhor vínculo com a família, mas a família, ela constrói uma evolução no aprendizado dessa criança. O vereador Cláudio Apolinário defende que a participação nas celebrações não terá caráter obrigatório. Alunos que não se sentirem confortáveis por motivos pessoais ou religiosos serão dispensados das atividades. Ainda sobre o trabalho do Legislativo, vereadores que fazem parte da Comissão de Educação e Promoção Social realizaram visitas a escolas que fazem parte do programa 5.0. O objetivo é acompanhar de perto o trabalho desenvolvido nas instituições de ensino. Uma visita que serviu também como uma atividade de fiscalização. A Comissão de Educação da Câmara foi conhecer de perto a estrutura de 2 escolas da cidade e acompanhar o trabalho educacional das unidades. A primeira parada foi no Colégio Professora Rosa Tomita, no Jardim São José II, que conta com 800 alunos matriculados.
A visita é super importante, até na primeira visita já comentei, né, tanto com o vereador Cláudio Apolinário como com a vereadora Juliana, da gente fazer mais visitas, né? E a nossa presença também é importante porque pode se ouvir, a gente queria melhorar aqui, e uma fala da comissão, uma solicitação, um ofício da comissão para a Secretaria de Educação e também para o secretário de Governo, pode fazer alguma alteração em algo que não está andando muito bem. Durante a visita, os vereadores conheceram todos os espaços da escola: refeitórios, salas de aula e de ciências e as áreas de atendimento especializado. Quem apresentou os detalhes foi a diretora, que defendeu a importância do trabalho de fiscalização dos parlamentares. Essa equipe de fiscalização é importante que ela tenha, que ela faça esse acompanhamento com a gente, para garantir a qualidade, para garantir que a comunidade está sendo bem atendida e que o patrimônio público está sendo preservado, que a gente está usando as verbas corretamente. De lá, a Comissão de Educação seguiu para o Colégio Maria Antonieta Ferreira Paiar, no residencial Pinheirinho dos Palmares. A unidade conta com mais de 4.000 metros quadrados e 23 salas de aula. A escola tem ainda uma horta utilizada nas aulas de ciência. São mais de 1.000 estudantes matriculados. Eu acho importante para a comunidade, né, tanto para a Secretaria da Educação, para os moradores que elegeram, né, essas pessoas para estar representando eles, né, na Câmara, e eles fiscalizarem sim o trabalho da Secretaria da Educação, né, e dar essa devolutiva para a comunidade, para os eleitores deles, vendo os resultados, né, os investimentos que a Prefeitura de São José tem feito nas escolas municipais daqui da cidade. Com a visita, os vereadores esperam traçar um panorama sobre as condições do ensino na cidade. A proposta é acompanhar a situação das escolas, colher demandas e também vistoriar a execução do programa Educação 5.0, disponibilizado pelas 2 unidades visitadas. Essa visita ela é em decorrência daquilo que a gente vem tratando na Comissão de Educação e Promoção Social. As 2 escolas visitadas foram as escolas requisitadas pela vereadora Juliana e também pelo vereador Petiti. E eu fiz questão, como presidente da comissão, eu que sou base do governo, de visitar a que eles sugeriram, exatamente para a gente ter um retrato exato daquilo que está acontecendo nas escolas em São José dos Campos. A nossa intenção de vir nas escolas foi exatamente para ouvir os diretores, os professores, sentir o sentimento das crianças e ver uma escola em pleno funcionamento. A gente vem em horário de funcionamento, com alunos em sala de aula, então isso obviamente que nos ajuda na propositura de novas leis, novos projetos, até de posicionamento da Comissão de Educação e Promoção Social. Para a vereadora Juliana Fraga, a fiscalização do ensino deve ser um compromisso da Comissão de Educação, uma atribuição fundamental para garantir a qualidade da estrutura e das diretrizes de aprendizado oferecidas pelas escolas municipais. Primeiro, é legal nós, os vereadores, virem ver, né, a realidade, mas também procurar ver outras realidades. Até mesmo para a gente propor alguns encaminhamentos, propor melhorias, ouvir. Eu acho que o que falta muito nessas visitas é aquele tete-a-tete com os professores, com a comunidade, porque aí você vai ver a realidade do que falta, o que é a demanda, porque prédio, papel, talvez não esteja faltando nessa escola, mas será que não está faltando um apoio, né, para uma professora em sala de aula, para um aluno com deficiência? Então, às vezes, a gente tem que olhar com mais cuidado. 3 em cada 10 brasileiros com idades entre 15 e 64 anos não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco, a ponto de não conseguirem compreender pequenas frases ou números. São chamados analfabetos funcionais, que correspondem a 29% da população. Esse é o tema de hoje do Boletim Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos não sabem ler e escrever, ou sabem muito pouco, a ponto de não conseguir compreender pequenas frases ou identificar números. De acordo com o indicador de analfabetismo funcional, no Brasil são 40 milhões de pessoas que se encaixam nesse perfil, índices que estão estagnados desde 2018. Para entender mais do assunto, vamos conversar com a professora e mestre da Univap, Maria Angélica. Muito obrigado pela presença. Bom, para a gente poder entender a complexidade desse assunto, o que caracteriza ser um analfabeto funcional e como é medido também esse perfil? Sim. O analfabetismo funcional
se diz de uma pessoa que ela não consegue ler e interpretar um texto simples e também a dificuldade de resolver cálculos matemáticos simples. E ele é medido na época do censo pela leitura e escrita de um bilhete, né? E qual é o impacto dele? O impacto dele é que nós vivemos numa sociedade, por exemplo, São José dos Campos, extremamente centrada na escrita, tecnológica. Então isso impossibilita o mercado de trabalhos, a conquista de bons empregos e também o exercício pleno da cidadania, uma vez que o domínio da leitura e da escrita é um fator básico de inclusão social e desse sentido de ser cidadão. E hoje o perfil do mercado de trabalho está mudando bastante, né? Até mesmo a construção civil está exigindo que você tenha uma complexidade para entender números, para poder realizar o trabalho, a função. Sim, a gente percebe cada vez mais que vivemos numa sociedade onde é centrada na escrita. O que acontece? As profissões ditas mais simples, né, que não exigem, por exemplo, um nível de terceiro grau, uma faculdade, mas você exige leituras complexas, né? Leituras tanto matemáticas como mesmo geográficas, por exemplo. Você vai assentar um piso. Hoje, esses pisos na construção civil são super mais complexos, que exigem também que esse trabalhador tenha um domínio pleno da leitura e da escrita. Ou seja, novamente, a leitura e a escrita é um quesito de inclusão ou exclusão. Então, a importância de políticas públicas que garantam que esse jovem possa, na idade certa, ter essa alfabetização para que ele não sofra depois da vida adulta. E o que representa, né, esse índice estar estagnado desde 2018, a gente não ter conseguido avançar na discussão desse tema? Isso é muito preocupante porque isso demanda de políticas públicas específicas, né? Nós temos aí o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, nós temos a Educação de Jovens e Adultos, a EJA, mas nós precisamos realmente de investir nesses segmentos, nessas modalidades e, sobretudo, a educação na idade certa. Porque o que a gente entende que historicamente acontece para esse analfabetismo? Esse jovem, na idade certa, ele abandona os estudos para ir compor renda, ou seja, ele vai para o mercado de trabalho, né, já vai desqualificado e às vezes fica muito tempo desqualificado e fica mais difícil, porque aí tem a questão, o fator da idade, que já fica difícil, a escola, né, e fica também essa questão do emprego. Hoje em dia não é só medido a questão de raça e gênero, né? Entra a questão digital também. Qual que é a importância de você também educar digitalmente essas pessoas, né? É um desafio a mais? É um desafio a mais, né? Vivemos numa sociedade midiática, então, ou seja, a gente diz assim que o letramento, a alfabetização digital é fundamental. Por exemplo, hoje um currículo você manda pela internet, você manda pelo celular, então ele tem que dominar essas ferramentas e também não é saber fazer, né? Saber usar um cadastro nessas plataformas de emprego. Então, tudo isso a escola também tem que dar conta. A escola tem que ser contemporânea, ou seja, acompanhar as necessidades desse homem contemporâneo da vida, as demandas sociais. Perfeito, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela entrevista também. Então é isso, pessoal. Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Hora da agenda de serviço. O PAT aqui de São José dos Campos está com diversas vagas de emprego abertas nesta quinta-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pedreiro, azulejista, barman, caseiro, comprador, consultor de vendas, controlador de pragas, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cuidador de idosos, dedetizador, eletricista de instalações, encanador, encanador de manutenção, encarregado de obras, enfestador de roupas, estoquista, fiscal de loja, funileiro de automóveis, garçom,
instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, lavador de roupas, mecânico de automóvel, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, passador de roupas em calandra, pedreiro, pintor de cerâmica a pincel, pizzaiolo, promotor de vendas, representante técnico de vendas, servente de obras, soldador, trabalhador de fabricação de sorvete e vendedor interno. E ainda a vaga para pessoas com deficiência no cargo de auxiliar de manutenção predial e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro de São José dos Campos. Quem tem interesse em prestar vestibular da FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Estado, pode pedir a isenção total ou a redução de 50% no valor da taxa de inscrição. E quem vai trazer mais detalhes sobre esse benefício é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Oi, Francine, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha pelo Boletim Legislativo. Bora falar de coisa boa? As inscrições para os pedidos de isenção da taxa do vestibular da FATEC já estão abertas e quem vai nos explicar melhor os requisitos para essas inscrições é a Luciana Aquino, coordenadora do vestibular aqui da FATEC. Luciana, boa tarde, um prazer te receber aqui. Queria que você falasse um pouco, sobre os critérios para a isenção dessa taxa de inscrição, sendo parcial e também a isenção completa também dessa taxa. Boa tarde. Para se inscrever e concorrer à isenção ou à redução de taxa, o candidato precisa acessar o site, que é o vestibular.fatec.sp.gov.br. Para solicitar a isenção, o candidato tem que estar concluindo o ensino médio até agora, final do ano, ou já ter concluído. Ele vai entrar no sistema, vai preencher todo o formulário e vai precisar anexar a documentação comprobatória, que é o histórico escolar, mais o comprovante de renda. E para concorrer a essa vaga, ele também precisa ter uma renda per capita, ou seja, por morador, de até 2 salários mínimos. Já para a redução, que é de 50% do valor da taxa, ele precisa estar matriculado em um curso de ensino médio, ou graduação, ou mesmo pós-graduação, e também ter uma renda de até 2 salários mínimos. Colocar também a documentação comprobatória no site. Legal, e o valor da taxa para quem não faz a isenção é de quanto? É de R$ 47,00. Beleza, maravilha. Eu queria que você falasse um pouco também sobre até quando estão abertas essas inscrições, quem pode realizar, até quando? Isso, o período para solicitar isenção e redução de taxa é até o dia 12 de setembro. Então, a gente tem um tempinho aí para frente, até dia 12, e a partir do dia 15 de setembro começa o período de inscrição para o processo seletivo vestibular. E mesmo essas pessoas terem conseguido a isenção ou redução, elas também precisam se inscrever para o processo seletivo. E a inscrição do processo seletivo vai de 15 de setembro até o dia 7 de novembro. E a prova vai ser realizada quando? A prova acontece no domingo, dia 14 de dezembro, às 13 horas. Legal, tem um tempinho ainda para o pessoal se preparar. Queria que você falasse um pouco, para a gente já fechar, quais os cursos estão disponíveis para quem se interessa em fazer um curso aqui na FATEC? Sim, para São José dos Campos nós temos os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados, desenvolvimento de software multiplataformas, temos o curso de gestão empresarial, gestão da produção industrial, logística, manutenção de aeronaves e projetos de estruturas aeronáuticas. Oportunidade não falta para o pessoal, várias áreas de estudo para a turma se especializar bem também. Isso mesmo, são muitas oportunidades e aqui no Vale temos outras FATECs também, de Cruzeiro, Guaratinguetá, Pinda, Taubaté, Jacareí. Então são muitas oportunidades e o legal, o diferencial das FATECs é que os cursos são desenvolvidos de acordo com a demanda local. Então a oportunidade é ainda maior. Maravilha, Luciano. Obrigado pela sua participação aqui, por complementar. Então, é aquilo que a gente fala, Francine? Todo mundo atento para não perder essa oportunidade de se inscrever no vestibular e começar os estudos, até porque fazer uma faculdade é bom demais e só nos traz coisa boa no futuro. Volto com você aí no estúdio, Fran. Obrigada, Eduardo, pelas informações. E olha, agora a gente vai saber como é que fica o tempo no restinho da semana. Confira na previsão. A tarde desta quinta-feira permanece com sol, mas com muitas nuvens durante a tarde. À noite, há aumento de nuvens. A máxima é de 25 graus, com mínima de 16 graus.
Já na sexta-feira, a previsão é de muitas nuvens durante o dia, chuva no final da manhã e períodos de céu nublado. A máxima será de 23 graus, com mínima de 16 graus. O Boletim Legislativo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que a partir das 4 horas da tarde de hoje começa a 45ª sessão do ano. Você pode acompanhar os trabalhos pessoalmente ou em casa. Pelo nosso canal do YouTube tem transmissão ao vivo. TV Câmara SJC. Um beijo. Tchau, tchau.